Todos estão radiantes com o nascimento do filho de Maria José e Alessandro. Paula espera que ele seja tão bonito quanto o pai e corre para contar a grande notícia a Roberto. Bruno chega ao hospital e fica sabendo que seu sobrinho nasceu saudável. Ele diz se alegrar com a notícia, mas Fernando duvida disso. Filipa comenta como Bruno se comportou bem ao ajudar Maria José quando ela caiu, sem imaginar que foi ele mesmo quem a derrubou. Alessandro mima Maria José e Hernan sugere que ele a deixe descansar, já que ela terá alta depois de amanhã. Paula, entusiasmadamente, conta a Roberto como seu sobrinho é enorme e bonito. Ela se considera a tia mais feliz do mundo, mas não quer ser chamada de tia para não se sentir velha. Roberto ainda sente dores, mas expressa sua felicidade pelo nascimento da criança. Paula faz questão que Roberto saiba o quanto ela está feliz por ele estar se recuperando. Pedro é recebido com festa na loja de artesanato para celebrar o nascimento do neto. Mercedes gostaria de ir ao hospital para conhecer o bebê, mas Pedro não recomenda devido à presença de Bruno por lá. Gabriel acredita que já é hora de deixarem de ter tanto medo de Bruno, mas Xuxo alerta que eles não devem abusar daquele bandido. Mercedes percebe que Pedro parece triste, mas ele alega que é apenas a emoção de ser avô. Alessandro retorna ao trabalho e não consegue descrever a emoção de ser pai para Fernando. Mari corre para parabenizá-lo como o mais novo papai. Alessandro percebe que esqueceu de comprar todo o enxoval do filho e liga para Vitória. Vitória está em uma loja e avisa que Maria José já se encarregou de comprar tudo. Ela diz que já comprou um presente para o bebê. Alessandro pergunta a Fernando se ele deseja ter filhos e o amigo responde que não pensa nisso e até acredita que nunca irá se casar. Alessandro pede para Mari marcar um horário com o joalheiro. Ulisses descobre que Sandra foi internada em um hospital. Maura sente inveja ao saber que o filho de Alessandro e Maria José nasceu e diz a Lisete que esse bebê poderia ter sido dela. Lisete aconselha a desistir, já que ela perdeu Alessandro. Ao chegar ao hospital, o médico informa Ulisses que Sandra teve uma overdose e está inconsciente. Ulisses imediatamente informa Helena e Jorge avisa ao médico que enviará uma ambulância para transferir a enteada para sua clínica. O médico informa que precisa que um familiar assine como responsável. Jorge avisa Ulisses que Helena está indo assinar a autorização. Jorge reprova Helena, dizendo que Sandra pode sofrer uma parada cardíaca ou entrar em coma por culpa dela. Helena lembra que se Jorge tivesse se afastado do trabalho por alguns dias, eles teriam trazido Sandra de volta, já que sua filha sempre o obedeceu. Para Jorge, isso era obrigação de Helena, e ele alerta que se Sandra morrer, eles poderão dar adeus à clínica e a tudo mais. Helena diz que a clínica é importante para o marido, não para ela. No entanto, Jorge afirma que ela gosta da vida boa que tem e ordena que ela vá buscar a filha drogada. No hospital, Maria José recebe seu filho nos braços, emocionada, quando a enfermeira o entrega. Alessandro traz flores e a parabeniza. Paula acha o sobrinho uma gracinha. Maria José e Alessandro agradecem um ao outro pela criança e Alessandro segura o filho. Maria José se surpreende ao encontrar uma joia entre as flores, enquanto Alessandro sente vontade de gritar de alegria. Maria José lembra que eles concordaram em chamar o filho de Antônio em homenagem ao pai de Alessandro. Helena já está com Ulisses cuidando de tudo para transferir Sandra, que segue inconsciente. Pedro brinda o neto com Xuxo em um bar quando a polícia chega para prendê-lo. Xuxo mente dizendo que ele é Pedro, mas o amigo contradiz e se entrega. Sandra chega à clínica de Jorge. Pedro é preso e pede a Xuxo que não conte nada às suas filhas nem a Alessandro. Xuxo pergunta quem acusou Pedro, mas não obtém respostas.
Gabriel fica surpreso ao saber que Pedro foi preso por pirataria e falsificação. Chuchu diz que isso pode ser mentira. De qualquer modo, Mercedes fala que Pedro é amigo deles e que devem apoiá-lo, mas realmente não sabem como ajudá-lo. Jorge repreende Ulisses por não ter controlado Sandra durante todos os anos que esteve com ela. Ele também culpa Helena pelo fato de a filha ter se tornado uma viciada e lembra que ela nunca disse a verdade. Jorge alerta Helena e Ulisses que Sandra está em coma e, se não reagir em 2 meses, terá morte cerebral. Ulisses sugere a Helena que peça ajuda a Maria José para que ela se passe por Sandra, mas para isso, Helena teria que contar todo o seu passado a Jorge. Chuchu vai visitar Pedro na prisão e descobre que seu amigo será transferido para a cidade dele. Pedro conta que Bruno é o responsável por sua prisão, mas não quer que Chuchu avise nem mesmo a Alessandro. Enquanto isso, Maria José, o bebê e Alessandro são recebidos com aplausos em casa. Alessandro carrega Maria José e o filho nos braços. Bruno observa de longe. O quarto está cheio de balões e presentes. Maria José pergunta por Pedro e Paula diz que ligou para casa, mas ninguém atendeu. Maria José começa a abrir os presentes alegremente. Mercedes, Gabriel e Chuchu não sabem como pagar um advogado para Pedro. Alessandro admira Maria José enquanto ela amamenta o filho e afirma que ela o tornou o homem mais feliz do mundo. Vitória diz a Fernando que ele também tem o direito de ter uma família, mas Fernando prefere ter Vitória a ter um filho. Alessandro interrompe Fernando e Vitória enquanto eles se beijam e os convida para serem os padrinhos do bebê, e eles aceitam alegremente. Vitória lembra que Alessandro e Maria José terão que se casar novamente, e Alessandro avisa que já pensaram nisso. Ulisses tenta falar com Sandra, mas ela não reage. Paula avisa Maria José que depois da escola irá visitar o pai delas. Ulisses fala para Helena que precisa voltar para sua cidade, e ela o proíbe de mencionar qualquer coisa a Maria José. Chuchu não consegue visitar Pedro, mas pede ao policial que entregue um lanche ao amigo. Gabriel conta a Paula que seu pai está preso. Ela revela a Alessandro sobre a ameaça de Bruno em denunciar seu pai se Maria José não votasse nele para a presidência da empresa. Alessandro imediatamente manda chamar o Dr. Quinones e mostra sua fúria em relação a Bruno. Fernando acha que não é prudente que Maria José seja informada disso no momento. Paula, ao ver Bruno, parte para cima dele e é empurrada ao chão. Filipa testemunha toda a cena. Fingindo inocência, Bruno diz à mãe que Paula o está acusando de ser o responsável pela prisão do pai de Maria José. Arturo conta a Filipa o que aconteceu com Pedro. Quinones explica a Alessandro a situação de Pedro e os dois decidem visitar o homem. Quinones explica que as autoridades provavelmente acreditarão na palavra de Pedro em detrimento de Rufino, mas Pedro não negará sua participação. Vitória, que já não acredita cegamente em Bruno, pede explicações sobre a viagem à República Dominicana e a morte do juiz. Maria José declara a Alessandro que o que mais gosta nele é sua alma, e ele responde que gosta de tudo nela. Chuchu repreende Gabriel por ter avisado Alessandro sobre a prisão de Pedro, enquanto Mercedes defende o irmão. Durante o café da manhã, Paula garante a Vitória e Felipa que Bruno estava ameaçando Maria José antes da reunião. Alessandro se junta a elas e pede que não comentem nada com Maria José, revelando que a pena pode variar de 6 meses a 5 anos de prisão. Vitória questiona como vão esconder isso de Maria José e Paula pergunta se Alessandro não vai fazer nada contra Bruno. Alessandro responde que a única coisa que poderia fazer seria matá-lo. Paula e Filipa combinam de visitar Pedro. Fernando informa a Vitória que vai buscar Kátia no rancho. Maria José comenta com Vitória sua preocupação com o pai e Vitória a distrai.
Na delegacia, Chuchu, Felipa e Paula descobrem que Pedro já foi transferido para sua cidade. Quinones aconselha Alessandro a conversar com Maria José sobre Pedro. Ulisses volta a insistir para que Helena convença Maria José a se passar por Sandra para herdar o dinheiro de Porfírio e repassar a ela posteriormente, mas Helena acha isso um absurdo. Ulisses aproveita para pedir mais dinheiro. Roberto segue internado e tenta animar Paula pela prisão de seu pai. Hernan avisa Roberto que a polícia quer interrogá-lo e ele diz a Paula que não vai acusar Raquel. Maria José pergunta a Paula o que aconteceu com Pedro e sua irmã mente dizendo que ele foi acompanhar Chuchu na visita de um parente. Fernando já está no rancho e avisa Alessandro que vai jantar com Porfírio e acredita que a suposta mãe de Maria José também esteja presente. Alessandro conta a Vitória sobre a suposta irmã de Maria José. Enquanto conversam sobre a bissexualidade de Roberto e Ulisses, Vitória e Alessandro tocam piano. Bruno ouve a conversa e comenta que esse pode ter sido o motivo da briga entre Raquel e o marido. Alessandro supõe que Bruno queira algo em troca para não divulgar a informação para seu amigo repórter, e Bruno confirma, mas Alessandro avisa que não cederá às suas chantagens. Vitória repreende Bruno e ele pede novamente a presidência da empresa, mas Vitória declara que ele nunca terá isso, afirmando que Bruno é exclusivamente filho do demônio. Vitória fica perturbada quando Bruno menciona a irmã gêmea de Maria José. Alessandro conta a Maria José que seu pai está preso, mas garante que já estão ajudando-o. Ela fica indignada com o fato de Bruno ter cumprido suas ameaças e pede para ver seu pai, depois chora com pena de Pedro. Emiliano, Fernando e Kátia chegam para jantar na casa de Porfírio, seguidos por Helena e Jorge. Porfírio exige que Sandra volte para casa, mas Helena diz que ela está fazendo provas e faltam 2 meses para ela se formar. Fernando observa o clima tenso e mais tarde investiga com o tio sobre Porfírio, Helena, Sandra e Jorge.